Olá, pessoal! Nesta crise gerada pela pandemia, que nos pegou totalmente de surpresa, faz-se necessário desenvolver um processo de escuta, de empatia, e por isso estamos recebendo alguns vídeos da população de Montes Claros que retrata a ausência de política pública aprofundada pela crise que nós estamos vivendo. Sou Jussiara, aqui do Residencial Vitória, do Grupo das Marias. Gostaria de saber o que você tem de proposta para o nosso bairro, pois até hoje não temos escola, creche e precisamos ter esse apoio para trabalhar. Muitas mães necessitam trabalhar, sair de casa e não tem onde deixar seus filhos. Oi, Jussiara, lá do Residencial Vitória. De fato, esse é um problema que afeta milhares de mulheres em Montes Claros, para permitir que mulheres possam trabalhar, para permitir que mulheres possam deixar seus filhos em segurança. De fato, é um grave problema de nossa cidade. Estamos aqui na ocupação Beira Rio, onde moram cerca de 40 famílias há mais de 5 anos. E isso é um reflexo do nosso problema de moradia na cidade. Olá, Pablo. Olha, a ocupação Beira Rio, que fica lá no bairro Floresta, está há 5 anos aguardando uma política municipal de habitação. E nós temos que escutar vocês para construir esse plano juntos. É importante, minha gente, criar esse canal de diálogo e participação. Por isso, você está convidado e convidada a participar conosco. Basta acessar o link que aparece na sua tela. Venha conosco! Olá, pessoal, nós estamos ao vivo, estamos no ar mais uma noite, então eu queria dar uma boa noite a todos e todas que nos acompanham, aos nossos convidados, que é com essa alegria e entusiasmo que nós estamos iniciando nesta noite, a primeira noite do nosso fórum virtual temático, e a gente acredita, de fato, como disse no vídeo, que não é possível fazer uma gestão democrática, participativa, sem essa empatia, sem essa escuta, sem esse diálogo com o povo da nossa cidade. Acreditamos muito que a ampla participação das pessoas ajudam, com certeza, uma administração. Então, nós acreditamos e defendendo esse modelo participativo. Isso tem a ver com democracia, tem a ver com cidadania. A gente lançou recentemente essa plataforma, onde você pode entrar, interagir, colocar seus desafios, seus problemas, onde você que nos acompanha possa nos ajudar nessa construção da cidade que nós queremos, né? Isso é uma ferramenta muito simples e permite, de fato, a participação de todos vocês aqui de Montes Claros, inclusive aqueles que também já passaram por aqui, como a querida Dagmar, que tem familiares aqui, e tem Montes Claros como uma cidade de apreço, de afeto, de gratidão. Então, nós vamos, além desse canal da interação, nós estamos inaugurando hoje esse canal que nós estamos chamando de Fórum Virtual sobre a Montes Claros, que nós queremos e que nós também sonhamos. Então, é conhecer a cidade, falar dos problemas, enfim, receber, inclusive, sugestões e ver experiências que deram certo em outros locais, adequando à realidade da nossa cidade. Eu acredito muito nessa ferramenta de escuta, de um processo de ouvir, o lugar de fala de cada um e cada uma, e só quem vive os problemas do seu bairro sabe o que ele enfrenta no dia a dia, e a gente precisa, de fato, legitimar as necessidades, reconhecer como, né, das pessoas como algo que deve inserir no nosso plano de governo, no nosso programa de governo. E a gente fala que a crise da educação, como diz Darcy Ribeiro, é uma frase antiga, a crise da educação não é uma crise, mas um projeto, né? Essa frase é o ponto de partida para esse nosso primeiro encontro virtual, uma série de debates que nós vamos fazer com outros temas, meio ambiente, economia, desenvolvimento social, enfim, vários outros temas que a gente vai trazer para esses debates virtuais que a gente pretende fazer. Começar esse nosso encontro pelo tema da educação é reconhecer, de fato, a importância desse assunto, que é um alicerce da nossa sociedade. A Montes Claros, que eu desejo, de fato, é uma cidade educadora. E é por isso que reconhecer que estamos diante de um desmonte da educação pública, em todos os níveis, né, nacional, estadual, e aqui também no município, é que nós decidimos começar esse primeiro encontro com esse tema da educação, onde cada um e cada uma dos meus convidados aqui nesta noite está numa trincheira de luta, não só por melhores condições de trabalho, mas também por mais investimento público na educação. Os meus convidados dessa noite é Flávio Célio Oliva. Flávio é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Montes Claros. Nossa convidada também, Nalba Alves Rocha, ela é diretora do Simpro, que é o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais.
A Shirley Natalia Oliveira é diretora de Política das Mulheres, também do Sindicato dos Professores Municipais de Montes Claros, o Sindeducamoc, e da professora do Instituto Federal do Norte de Minas, da Unimontes, também a orientadora pedagógica, educacional, aliás, do Conservatório de Música Lourenço Fernandes, a nossa querida Cida Colares. E a gente também vai contar nessa noite com a brilhante contribuição, né, da pedagoga, da ex-secretária municipal de educação aqui de Montes Claros, a Dagmar Brandão. Um salve, salve a todos, cada um, né? E aqueles também que estão aqui nas redes acompanhando esse primeiro fórum virtual. É com alegria e honra que estamos juntos nesse encontro, possível diante da pandemia, esse encontro virtual, mas que com certeza muito proveitoso para todos nós. Então, eu comecei, então, o nosso encontro saudando, mas eu queria que cada um também pudesse fazer uma rodada de saudação, cumprimentando os nossos convidados, e a gente começa por Nauba, para 1 minuto, para saudar os nossos convidados daqui, mas também os que estão nos acompanhando pelo Facebook, lá na minha página do Facebook. O microfone, pode cumprimentar. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Leninha, nossa deputada. Gratidão pelo convite. Boa noite, os colegas e colegas que se encontram aqui, nossos lutadores, né, da nossa educação de Montes Claros, de Minas e do Brasil. Meu nome é Nauba Alves Rocha, sou diretora do Sindicato dos Professores da Rede Particular, Simpro Minas, há 20 anos, e também sou diretora do Sindiúti, né, mas a minha maior militância, né, que a gente diz, separada, né, liberada, é para o Simpro Minas. No Estado, eu estou como, graças a Deus, aposentada. Então, foram 27 anos, né, no Estado e já 2 anos aposentada. Então, discutir educação hoje com pessoas tão gabaritadas, colegas de trabalho, e juntamente com a nossa deputada Leninha, eu só tenho a agradecer. Então, nós estamos juntos nessa luta e vamos debater, sim, a cidade educadora, né, já que você está conversando aqui com educadores. Então, vamos discutir essa cidade que nós queremos e começa com o melhor debate que tem, o melhor diálogo que tem é falar de educação com todas as dificuldades que nós vamos narrar aqui e vamos discutir. Muito obrigada a todos que nos assistem. Sejam bem-vindos a este debate. Obrigada, Nauba. Nós vamos passar para a saudação. O Flávio. Eu quero iniciar dando minha boa noite a você, Leninha, tá? Deputada estadual, que tem nos representando com grande brilhantismo na Assembleia Legislativa. Quero cumprimentar a professora Nauba, quero cumprimentar a professora Shirley, Cida também cumprimentar, e também cumprimentar a minha querida, eterna secretária Dagmar Brandão aí, que é uma pessoa da minha grande estima, tá? Pessoa muito bacana aí, é um prazer estar com vocês aqui. E também cumprimentar todos que estão nos assistindo nesse momento, né? Muita gente, a gente fez aí o convite para que as pessoas pudessem acompanhar, né, o nosso debate hoje, para tratar realmente da Montes Claros que nós queremos, né? De uma Montes Claros que abrace a democracia, de Montes Claros que tem um olhar igualitário para os nossos estudantes, os nossos colegas professores, educadores de um modo geral, que a gente possa contribuir da melhor forma possível para melhorar em todos os níveis. Como o Leninha colocou aí, no nível nacional, no nível estadual, no nível municipal, e falando da nossa cidade, né, que é o lugar que nós vivemos, nós moramos em Montes Claros, para a gente trabalhar para o sucesso dos nossos alunos, de uma forma geral, né, da família e todos aqueles que estão aí em defesa da educação, de uma Montes Claros melhor a todo instante. Então, estou aqui à disposição, é um prazer muito grande, né, estar na direção do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Montes Claros. Também sou professor de Geografia, né, a minha escola do município é a Escola Municipal Geraldo Pereira de Souza, e estou aqui à disposição, tá, para levar também a mensagem, para contribuir, né, nessa linda caminhada aí. Obrigada, Flávio. Todo mundo percebeu que Flávio teve direito a uma trilha sonora no fundo, né? Ele disse que perto lá onde ele está tendo uma manifestação, alguma coisa, um som alto, mas valeu, muito obrigada. Deu para a gente ouvir bem, né?
Vamos ouvir, então, a saudação de Shirley, depois de Shirley, a Cida. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Boa noite à deputada Leninha. Gostaria de agradecer pelo convite. Lembrando que o Singeducamoc está à disposição a todos que nos convidarem. Boa noite, Nauba. Boa noite à para mim, eterna secretária, que eu trabalhei na sua gestão, para mim foi uma das melhores. Professora Dagmar, professor Célio, professora Cida. Meu nome é Shirley Nathalie, sou professora de História e estou aqui hoje para representar o Sindicato dos Trabalhadoras e Trabalhadoras em Educação do Sistema Público Municipal de Montes Claros. Espero que, juntos, possamos fazer um debate de construção de propostas de transformação da educação na cidade de Montes Claros. Obrigada, Shirley. Vamos ouvir nossa querida também, Cida Colares. Tem que abrir o microfone, Cida. Abre o seu microfone. Ele está fechado. Começa aí. Mariana. Boa noite a todos, a todas. A minha deputada Leninha, né, que eu tenho muita honra de ter defendido tanto e tenho orgulho do trabalho que ela vem fazendo na Assembleia. Gostaria de dar um grande abraço a todos que estão aí, a Nauba, Dagmar, Shirley, Flávio, né? Todos nós estamos em busca mesmo de uma discussão, de uma educação mais humana, mais afetuosa, né? Mais próxima. A educação tornou-se um grande chavão e hoje a gente não reflete o afeto que permeia toda a educação. Estou aqui representando também o grupo de trabalho da educação, que a gente tem levantado as propostas, né, para a campanha da candidatura de Leninha. E nesse grupo lá nós temos a professora Bárbara Ide, como a coordenadora, e o professor Gilmar, e hoje eu espero representá-los da melhor forma possível nessa discussão que aqui, né, nós vamos imprimir nessa noite. Um grande abraço a todos que estão nos assistindo, e muito orgulhosa e muito feliz de estar aqui, e aposentada, né, só finalizando as orientações. Mas deixar a militância da educação, nunca. Muito bem, Cida. A Nauba está ali, ó. Você e Nauba pode se juntar aí. Vamos passar, então, para a Dagmar, para ela fazer a saudação. Boa noite para todo mundo. É uma alegria muito grande, Leninha, de estar aqui hoje. Eu quero começar cumprimentando todos os companheiros aí, Nauba, Flávio, Shirley, e também uma professora querida que tanto tempo a gente não se encontra. Dizer que é uma alegria estar aqui com vocês hoje, né? A gente cria distâncias e quando a gente retorna é tão bom, dá uma alegria de estar junto, né? Eu fico me sentindo feliz de estar junto aqui com vocês nessa noite. Eu queria dizer, Leninha, da minha felicidade de estar aqui hoje, dentro de um trabalho que você está realizando na sua pré-candidatura para a prefeita de Montes Claros. Isso, desde o primeiro momento, eu fiquei tão feliz de saber que a gente tem você como pré-candidata para a prefeitura de Montes Claros. Eu acho que até que, enfim, a gente pode pensar num projeto de cidade, de uma cidade de fato educadora, de uma cidade humana, para Montes Claros, e aí eu fico muito feliz com isso, e te agradeço muito o convite de estar aqui hoje. Dizer, Cida, que eu lembro da gente ainda adolescente, lá em Januária, né, cheia de sonhos, e agora que estamos, de novo, ainda mantendo os nossos sonhos para pensar uma cidade melhor, para pensar uma cidade educadora, para pensar que nós podemos, de fato, com os movimentos sociais,
fazer a transformação que a gente tanto espera para esse mundo. Obrigada por estar aqui, eu espero que a gente possa conversar bastante aí, e eu fiquei muito feliz de saber que o primeiro fórum, a pauta é educação. Já marcou um gol, viu, Leninho? Eu acho que a gente começa muito bem. Obrigada por estar. Dagmar, querida, obrigada, muito obrigada. Eu queria registrar algumas presenças, né? Nós estamos numa pré-campanha e temos pré-candidatos, né? Então, Paulo Rogério está presente, o Suede, pré-candidato também a vereador, Geira Dudu, Ciara Pimentel, mas que mandar abraço para o Wesley Pereira, para a Glaucia, enfim, algumas pessoas que estão nos acompanhando nesta noite. A gente vai, na medida registrando essas presenças, agradecendo, porque são pessoas que, de fato, depois podem também multiplicar esse nosso bate-papo nas suas próprias redes, enfim, que é a forma que a gente vai ter de fazer o debate com a cidade também de forma virtual, que é a melhor maneira que a gente está encontrando em tempo de pandemia, dar uma certa normalidade a uma vida, né, nossa vida que foi alterada, a uma pré-campanha que foi alterada em função do Covid. Eu comecei o nosso aquela frase da Darcy Ribeiro, que todos nós, educadores e educadoras, né, eu também estive em sala de aula na rede municipal, fui professora da prefeitura por 10 anos, Escola Municipal do Crisantino Borém, além das escolas estaduais por onde eu passei. Então, eu falo de um lugar, de um chão onde eu estive, e a gente que esteve nesse chão, a gente carrega sempre, né, durante a vida, ocupando outros espaços, a gente carrega o nosso legado, o nosso aprendizado, né, e as nossas preocupações com relação a isso. Então, quando a gente fala, essa frase do Darcy é muito provocadora, e assim como é provocador o livro que ele publicou em 1995, onde aparece essa frase. O livro é O Brasil como Problema, então ele foi publicado pela primeira vez em 1995, então, há 25 anos, né, o Darcy questionava qual a causa real, né, do nosso atraso, da nossa pobreza, e nesse livro ele realmente traz um diagnóstico dos obstáculos que a gente precisa ultrapassar para desenvolvermos de forma autônoma, né, e adivinhe por onde ele recomenda começar. É lógico que ele recomenda começar pela educação. Então, para sermos livres, autônomos, precisamos reconhecer a educação como meio. Como garantir uma educação pública de qualidade, né, sem reconhecer, né, e valorizar, estimular os profissionais da educação. Então, dentro do debate, é fundamental a gente fazer essa discussão sobre a valorização, desde quem limpa o chão, quem faz a merenda, como quem dá orientação pedagógica, essa comunidade importante para o desenvolvimento pleno da educação. Uma política mercantilista apresentada, baseada somente em resultados, abandono do plano de carreira, não realização de concurso público, fechamento de escolas nas áreas rurais, fechamento dos CMEs, que é o Centro, né, Municipal de Educação Infantil, distanciamento das universidades, isso tudo a gente vem assistindo em Montes Claros nos últimos anos. Nós estamos partindo também de um problema, mas um problema pela falta de prioridade na educação aqui da cidade. Para além disso, a gente também tem estudado um pouco o diagnóstico da educação em nossa cidade, e a gente está apontando onde é que nós queremos chegar, onde é que nós queremos estar, né, fazer o caminho. Essa corrida da cidade educadora não é só uma frase de efeito, é só um desejo, mas concretamente como essa cidade educadora se materializa, né, no nosso plano de governo e na nossa prioridade de governo. A escola como centro dinamizador das vidas, das práticas sociais, da produção artístico-cultural. Eu gostaria de pedir que cada um dos meus convidados agora desta noite pudesse compartilhar conosco e com todos que nos acompanham, né, seus sonhos para essa cidade educadora. Pode pensar na mesma ordem nessa primeira rodada, e na segunda rodada a gente inverte um pouco a ordem, pode ser assim? A gente começa com Nalba, não sei se vocês entenderam um pouco isso. O que a gente pensa de uma cidade educadora a partir do lugar que cada está, na cidade como Montes Claros? Passo a palavra para Nalba. Pensar numa cidade educadora, pensar na educação. Esse é o nosso grande desejo, sonho como educadora, Leninha. É justamente a valorização do professor. Só se começa a educação quando você valoriza o professor, quando você respeita o professor. Você falou uma palavra muito importante, mercantilização. Educação não é mercadoria. Educação é investimento, já dizia Paulo Freire.
Educação transforma a vida. Tudo passa pela educação. Se investe-se em educação, transforma. É menos, eu vou usar a palavra bem simples, é menos cadeia, é menos penitenciária, é menos violência. Quando se investe em educação, nós temos uma sociedade justa e igualitária para todos. Nós temos saúde. Acima de tudo, nós temos vida. Nós temos cultura. Nós temos famílias transformadas. Quando você fala em educação, nós falamos que as pessoas mudam, as pessoas se transformam. Transformamos em pessoas mais justas, transformamos em pessoas mais solidárias. Vamos acabar com essa mercantilização da educação. A maior tristeza como educadora, como diretora de um sindicato, é quando eu vejo as instituições, o dono das instituições, aplicando nas bolsas de valores. Por que você não aplica no professor? Esse que é o transformador. Quando você diz que estava no chão, você só pode dizer muita coisa de educação quando você vive a realidade da educação. Discutir educação lá de cima, aí não tem como. Educação se discute com o professor. É o professor que é a base, é o professor que é o transformador, é o professor que está dentro da sala de aula. É ele que sabe o que tem que ser mudado. Você começou bem, você começou pelo discutir aqui com professores. Você tem que ouvir o professor, porque o professor está dentro da sala de aula. É o professor que vai dizer aqui que nós precisamos. Precisamos valorizar a educação e valorizar o professor. É com respeito, é com melhores salários, é com melhores condições de vida. Uma escola tem que ter biblioteca, melhores funcionários, desde a portaria, que a gente diz, o porteiro. Valorizar o serviço, aquele que faz a merenda. Valorizar a bibliotecária, aquela que está lá cuidando dos livros, que o livro é o principal. Valorizar o supervisor, é ele que nos orienta. Valorizar a secretaria, né, que é os que trata da vida pessoal do trabalhador, do educador. Tudo é educação. Mas uma educação que não vai ouvir o professor. Um professor que é aquele que vai dizer o dia a dia onde que precisa ser mudado, onde precisa ser transformado. Mais do que nunca, nós estamos sentindo falta da sala de aula, da escola. Aquela escola barulhenta, do sinal, de crianças correndo, de menino correndo para lá e para cá, gritando tia, gritando professor. E agora vem aí o quê? Ensino remoto. Se eu tivesse dentro de uma sala de aula, agora eu ia penar essa expressão. Ensino remoto. Não é ensino à distância que é diferente. Ensino remoto é que a maioria estão vivendo os professores. Um município que nunca não prepara o professor, um estado que não prepara o professor, o executivo, que é o presidente. Então, é governo federal, é governo estadual, é governo municipal, que vem e desmonta todos os projetos, todas as pedagogias. Começa com o projeto, na hora que eu ganho, aquele já não faz mais, o que vem é o meu. E aí, quando é que vai ouvir o professor? Quando é que o professor vai ser o mais importante? A escola se faz assim com a estrutura, com o espaço. O espaço ela é fundamental, mais do que nunca acabei de dizer, que ela é importantíssimo. O espaço é importante. A estrutura da escola é importante. O aluno é importante, que a escola é aluno e professor. O resto a gente complementa. Porque eu não sei se você sabe, na África, o professor dá aula debaixo de uma árvore. E dá aula. Por quê? Porque o mais importante é o professor, o mais importante somos nós. Então, começa pela educação, começa a valorizar o professor, começa a investir. Porque se você investe na educação, você transforma a sociedade. Você faz uma sociedade melhor, você faz um ser humano melhor, você faz um ser humano amoroso, de amor que nós estamos precisando. Porque amor... Paulo Freire, você devia estar vivo agora. Porque se você decepcionar com o Brasil que nós estamos vivendo, que me emociona, que me entristece, que me angustia, desculpa me emocionar agora, porque quando fala da educação, que não investe, que é o maior desmonte que nós estamos vivendo no Brasil,
de não investimento na educação. Você sabe o que é 20 anos sem investir na educação? É acabar com a educação. Então, onde que nós vamos chegar sem educação? Sem professor, sem investimento? Quem quer ser professor? Está se fazendo uma pesquisa aí que ninguém quer ser professor. Eu não sei se você se lembra, no tempo da minha avó, todo mundo queria ser professor. Era a profissão mais valorizada, ser professor. Que bonito quando chamava, vem professor, vem, ali é meu professor. Quem quer ser professor nesse país? Um país que não nos valoriza, não nos respeita. Todos os dias nós somos desrespeitados. E esse foi ontem, o presidente desse país disse que queria dar um soco na boca do jornalista. Ora, Bolsonaro, você tem dado soco em nós todos os dias como educadores, quando você não nos respeita, quando não investe, 20 anos sem investimento na educação. Que educação que esse país vai ter? Que universidade, Cida? Que educação infantil se começa pela base? A base não vai ter investimento? Acabou-se os semeios? Porque a educação ela começa do berço, de zero, até a universidade. Tudo passa pela educação, uma educação transformadora, Paulo Freire. Começa comigo, como educadora. Então, se não houver esse investimento... Então, quando a gente fala de uma cidade educadora, Montes Claros se diz que é a cidade das artes. Ora, Leninha, então vamos realmente começar pelo certo. Vamos começar por uma cidade educadora. Vamos começar pela educação. Vamos investir. Porque aí, eu já disse no início e volto a repetir, menos violência, menos presídio, menos moradores de rua, menos crianças abandonadas, porque é naquele espaço chamado escola que se faz a transformação. É aquele espaço chamado escola que se constrói vidas transformadas. É naquele espaço chamado escola que eu, professora, transformo os meus alunos. Porque a maior alegria de um professor, Leninha, você sabe disso, Cida, Dagmar, Shirley, Fábio, é quando nós encontramos nossos alunos ocupando um espaço dentro da sociedade na sua vida profissional. Quando você vê ele um dentista, você vê ele um advogado, você vê ele um professor, um profissional liberal. Oh, que alegria quando eu cheguei recentemente no Banco Itaú. Ei, professora Nalba, era o gerente do banco. Falei, que coisa, eu faço parte dessa história, eu faço parte da vida, da história dos meus alunos. É isso que é o mais importante. E eu falo muito, na hora que for meu tempo aí, pode falar para eu encerrar, viu? Eu me emociono, eu gosto, porque é isso que professor é emoção. Professor é vida. Então, o professor, quando ele começa a falar de educação, ó, vai falando e não tem fim. Invista na educação, todo gestor deve fazer isso. Investir na educação. Porque quando você investe em educação, você tem uma cidade desenvolvida também. Você abre campos de trabalho. Valorize o professor. Valorize desde a portaria de uma escola até a secretaria, todos os segmentos dentro da escola. Mas educação se faz com investimento. Investimento é dinheiro, viu, gente? Nós vivemos nessa sociedade capitalista aí, que é a exploração do homem pelo homem, mas o sonho meu é uma sociedade socialista, uma sociedade igualitária, uma sociedade justa, uma sociedade mais humana. É isso que nós queremos. Eu, como educadora, esse que é o meu desejo. Políticas públicas, mas que investem na educação. Educação sempre tem que vir em primeiro lugar. Muito obrigada pelo espaço, desculpa o tempo, desculpa a emoção, mas como eu disse para você, Leninha, você falou com uma sindicalista, você convidou uma sindicalista, você colocou aí diretora do Simprominas, é uma diretora que não foge à luta, não. Chamou para a rua, Leninha, é lá que nós estamos, defendendo essa educação de qualidade. De todos os movimentos de rua, eu estive lá defendendo essa educação.
Eu estive em Brasília, já estive em Belo Horizonte, já estive em São Paulo, e aqui na nossa terra, Montes Claros, é onde que nós queremos começar com essa cidade educadoras. Graças a você, muito obrigada por esse espaço, por este momento aqui. Obrigada, Nalba. Também a gente se emocionou com sua fala, tão potente, legítima, né? Falando de algo que é a sua vida. Enfim, obrigada. A gente queria mandar um abraço também para o nosso pré-candidato, João Paulo, que também é da educação, é professor de história, se não me engano, na Escola Estadual Antônio Canela. Um grande abraço para João Paulo. Nath, Maria Maia, Nath, que é professora da Unimontes, Adriana Costa, Eliseu, enfim, algumas pessoas que estão nos acompanhando. E olha, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, né, vocês que estão aí do outro lado, né, vocês podem também mandar perguntas, porque o outro bloco nosso, a gente vai tentar trazer para o debate as questões que vocês querem perguntar para os nossos convidados e também enriquecer o nosso debate. Então, a gente vai passar agora a palavra para o Flávio. Realmente, a fala da Nalba aí também me emocionou aqui. Eu estava até lembrando da última vez que eu trabalhei num cursinho, né? E a gente dava aula no auditório com mais de 200, né, pretensos candidatos aí aos cursos superiores, e eram raros aqueles que queriam fazer o vestibular, o Enem, né? Buscando aí o ser professor, né? Mas é isso que nós escolhemos, né? Todos nós aqui como professores, educadores, a gente ainda acredita na educação de qualidade, nós acreditamos que a democratização, né, que nós tanto buscamos, ela ainda possa vir ajudar nessa questão da educação que a gente tanto quer. Eu, que juntamente com alguns aí, que até Leninha falou o nome, né, participei do movimento estudantil, lá na década de 80, iniciando a década de 80, com o grito, né, das diretas já. Depois a gente também teve um movimento na Unimontes, né, e Leninha a gente se encontrava lá bastante também. Antes a gente lutava pela federalização, né, da Unimontes, né, e a gente conseguiu então que ela fosse estadualizada. Mas eu sinceramente, eu tinha na mente que a Constituição de 1988 ia corrigir essa questão da educação no país, porque ela ditou as regras aos nossos governantes de como deveria ser a universalização da educação, de igualar as pessoas. A partir do momento que entrou para uma sala de aula, o aluno, indiferente dele ter mais renda do que outro, a gente tem que entender, o governo tem que entender que ali eles se igualam. É como a nossa colega Nalba falou, a educação, ela transforma as vidas. E ela deu exemplos aí, né? Como ela pode transformar. Eu acho que a maior riqueza que nós podemos ter é uma educação de qualidade, né? Mas ao longo dos anos, a gente vai vendo que não é... A gente é porque é insistente. O pessoal fala... você continua na educação, seus colegas continuam, claro, porque nós acreditamos numa educação melhor de grande qualidade. Falando especificamente do município de Montes Claros, aí no tocante aos nossos colegas, né, professores, educadores, todos aqueles que trabalham, nos últimos anos, tudo aquilo que foi conquistado pelo Sindicato dos Servidores, dentre eles o Piso Nacional da Educação, que começou a ser pago em 2012, lembrando que o Piso Nacional da Educação é para os professores que têm a formação do ensino médio, né? A partir daí, os gestores, os prefeitos e governadores teriam que criar os níveis salariais a partir daqueles professores, né, que foram se pós-graduando, se foram mestrando, doutorando, né, para terem os níveis. Então, nos últimos anos, até pela falta de diálogo, né, de tentar passar com a representação dos trabalhadores, nós vamos perdendo, nós vamos regredindo no tempo, né? Essa semana a gente vai ter a aprovação do novo Fundeb, né, que a gente espera que não desvinculem o gasto com o aluno do nível salarial dos professores, que muita gente está querendo que desvincula, e a gente vai trabalhar para que isso não ocorra. Eu acho que vai dar um alento maior para a educação, que será uma parcela maior do governo federal que vai ajudar a financiar, né?
e mais recursos chegarão. Mas esses recursos, eles têm que ser utilizados para melhorar, sim, a qualidade do trabalho, né? Melhorar salários, para que a gente volte a sorrir. A gente quer estar feliz. Todos querem estar felizes. Todos querem fazer da educação, não é somente a sua profissão, é a sua vocação, é o seu, como se diz, é garantir o direito do nosso aluno de aprender e aprender com qualidade, não é? A gente não pode deixar faltar as coisas como vem faltando, né, nas escolas. O Sindicato dos Servidores até lançou uma campanha, porque como a Nalba falou, né, quem conhece mais o aluno ali na escola do que o professor que está lá na frente da batalha, que está no dia a dia com o seu aluno, né? E nisso aí é o seguinte, o pessoal ficou falando, ajuda emergencial e outras coisas e tal, mas há de se olhar para os nossos alunos. Há de se olhar porque, tudo bem, está tendo aí esse atendimento remoto, né? O aluno que tem aquela condição, e é por isso que a campanha do Sindicato dos Servidores é importante, porque se o aluno está em casa, a maioria nem livros receberam, né? A maioria nem recebeu o livro. Se esse aluno está em casa, ele não tem um computador, ele não tem um acesso como nós temos aqui, né, para pesquisar, para buscar, para fazer as atividades que lhes são colocadas, como é que nós vamos manter a igualdade entre eles? Como é que nós vamos dar as mesmas condições? Os nossos alunos que estão sendo alfabetizados agora, como está acontecendo isso aí? A mãe é alfabetizadora? Né? Então, a gente pensa que, além dessa questão, também tem uma outra que é muito importante, conhecendo os nossos alunos, eu, por exemplo, e vários colegas que já trabalharam na periferia de Montes Claros, nós sabemos muito bem que muitos alunos vão para a escola porque, às vezes, não tem o que comer em casa. Então, a gente fica, assim, muito preocupado, porque o que esse aluno, né, como ele está se alimentando? Né? Esse aluno, como ele está tendo esse aprendizado se ele não tem internet? Então, acho que teria que dar essas condições. E outra coisa também que a gente está achando um absurdo, e a nossa campanha faz parte também no tocante aos nossos colegas professores. Por quê? Tem que ser prioridade preenchimento de fichas, preenchimento de formulários, de registros. Se houve flexibilização do calendário escolar, por quê? Saturar os professores com fichas, atividades e mais atividades, né? E aí depois ainda tem que estar fazendo registro, preenchendo fichas num momento desse que a gente não sabe, né, quando a gente vai sair dessa pandemia, né? Montes Claros tem recebido muitos recursos, seria interessante que esses recursos a gente pudesse saber como eles são utilizados, né? Porque no combate da pandemia não é só questão de saúde, né? Tem que se investir em todo. A Nalba citou aí, por exemplo, tem a cultura, não é? Como estão nossos colegas, né, da cultura aí, que ajudam também a fazer a educação de Montes Claros. Então, eu vejo que a gente regrediu muito, e é isso que nós temos que, a partir de agora, na plataforma que também o sindicato vai montar, e vai colaborar, sim, com o plano de governo, tá? Para o que nós podemos ajudar, em que nós podemos, por que nós devemos ajudar, né? Por que a gente tem que participar? Que é importante, porque a gente vive isso no dia a dia, não é? Então, nesses últimos anos, Leninha e demais colegas, todos que assistem, há uma regressão, né? Se houve pagamento do piso, esse piso não é mais pago hoje. Se a gente for fazer as contas, são mais de 3.000 a 3.500 colegas que estão na educação do município de Montes Claros que deixam de receber cerca de R$1.000 por mês. Faz essa conta no ano, quanto a pessoa, né, deixa para a prefeitura de Montes Claros lá, que não é utilizado, que muitas vezes até sobra esse recurso lá. Então, o nosso trabalho é para isso, é para melhorar a educação de Montes Claros, olhar para os nossos educadores, os nossos colegas, né, para que eles voltem a sorrir e tenham orgulho de dizer: eu sou professor, quero continuar professor, tá bom? Estou aqui à disposição para continuar o nosso debate. Muito obrigada, Flávio.
A gente também registra a presença do nosso pré-candidato e poeta Haroldo Pereira, presente também conosco nesse debate. A Alcina, que também é pré-candidata, ela é da área militante, né, da área da saúde, ativista aí no, né, do Conselho Municipal de Saúde de Montes Claros. Um grande abraço para vocês também. Né? Nós vamos registrando na medida que a gente for identificando as pessoas por aqui. E você não esqueça de mandar a sua pergunta para os nossos convidados. Nós vamos ouvir agora a Shirley. Antes de começar, em nome do Síndico Camoc, venho externar o nosso sentimento de pesar àquelas famílias que perderam entes queridos na luta contra a Covid-19. O Síndico Camoc surgiu dos anseios de um coletivo de trabalhadores e trabalhadoras em educação do município de Montes Claros, da zona rural, zona urbana, contratados, efetivos, em exercício, readaptação, aposentados, do quadro do magistério, do quadro administrativo. Um sindicato jovem. A nossa primeira presidenta foi a professora Yara Pimentel, e agora a nossa atual presidenta é a professora Juliana Miranda. Entre as principais bandeiras defendidas pelo Síndico Camoc está a defesa da educação pública e gratuita de qualidade e a defesa dos direitos dos profissionais da educação. Lutamos por direitos e organizamos a classe trabalhadora num contexto de uma democracia representativa e participativa. Na confiança de que esse caminho escolhido nos aproxime e contribua para o fortalecimento da nossa categoria, nos estabelecemos como sindicato combativo, com práticas sindicais transformadoras. No final de 2018 e início de 2019, o Síndico Camoc liderou a primeira jornada de lutas pelo pagamento dos salários em atraso dos professores e outros profissionais da área da educação, com manifestações e dezenas de atos. Foram mais de 80 dias de mobilização, com apoio de vários setores da sociedade civil e de outros sindicatos. Inclusive, me lembro muito bem de Leninha, esteve presente em várias das nossas manifestações. Agradecemos até hoje pelo apoio. Naubar também, me lembro muito bem, esteve presente lá, representando Simpro Minas, né? E são muitas as pautas de reivindicação junto ao poder público municipal, para a garantia da nossa estabilidade, gestão democrática, segurança para a comunidade escolar e patrimônio, valorização dos profissionais com melhores estruturas nas nossas unidades, resgate do que perdemos nos últimos anos. Como o Flávio bem disse, nós já chegamos a receber o piso, mas infelizmente, atualmente, não é essa a nossa realidade. Melhores salários, espaço de formação para todas as categorias da educação. Reivindicamos a esperança de ter um Instituto de Previdência fortalecido. A valorização dos profissionais da educação é condição fundamental para a conquista de uma educação de qualidade. Somos cuidadores e cuidadoras da educação do município. Reconhecemos o nosso valor como profissionais educadores, como professores. O Síndico Camoc caminha lado a lado com os trabalhadores e trabalhadoras da educação, organizando, reivindicando e garantindo a resistência. Ainda temos muito a fazer. É necessário lutar sempre e acreditar na educação como forma de transformação da sociedade. E nisso o professor sempre acredita. O professor ele sempre acredita que ele pode transformar, que a educação é o caminho para a transformação de toda a sociedade. É preciso priorizá-la como política pública estruturante. Nesses tempos de pandemia, e mesmo com inúmeras dificuldades, e o receio do contágio, nós, professores, estamos nos desdobrando. Tem dias, sem exagero, que eu vou dormir meia-noite, né? Fazendo atividades com meus alunos, né? Vendo a melhor forma, ainda mais que eu trabalho numa zona rural, de uma forma do aluno aprender, porque a maioria dos meus alunos, como o Flávio bem disse, eles não têm acesso, né, a meios aí, a mídias educacionais, celulares, computadores, nem mesmo internet, né?
Então, mesmo distante fisicamente, estamos tentando, da melhor forma possível, trabalhar em conjunto com os nossos alunos. Gostaria de concluir lembrando o nosso patrono Paulo Freire. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e fora da alegria. Obrigada! Muito bem, Shirley. Obrigada aí, encerrar com Paulo Freire, nosso queridíssimo. A gente queria mandar também, tem uma pré-candidata nossa, Simone Mota, ela atua nas pastorais sociais aqui da Arquidiocese, é pré-candidata. Simone Mota, um grande abraço, está nos acompanhando também. Soledade, Romualdo, Geraldo Valdir, grande abraço. Anídia Vieira, Marlene Lemos, minha sobrinha Marlene, Bibiane Barbosa, a Mônica Murim, que também faz parte desse grupo aí que Cida está aqui representando. Um grande abraço, Mônica. Júlia Veloso, ela preside hoje o Centro de Referência de Direitos Humanos aqui do Norte de Minas. E a educação é um direito humano, né, Júlia? Por isso também você está aqui. Então, eu passo, então, agora a palavra para a Cida. Comentário. Quando eu me apresentei, eu esqueci de falar que eu sou ex-servidora, né, do município. Entrei em 1991 e saí em 1997. E saí, Flávio, porque o plano de carreira não possibilitava que eu fizesse mestrado na época, né? Para eu poder me capacitar, eu tive que tirar a licença sem vencimento e, posteriormente, eu optei pela exoneração, né, do meu cargo de supervisor pedagógico. Então, eu já abri muita cancela na zona rural. Nós tínhamos 83 escolas na época, e tinha Mangarito, que a gente abria 17 cancelas para ir e 17 para voltar. E quando chovia, o fazendeiro fechava uma das cancelas e cobrava pedágio. Então, a educação, ela funciona com muita luta, né? E esse trajeto e esse percurso requer para uma Montes Claros que nós queremos, sobretudo, no meu ponto de vista, uma educação que gere transformações, né? Transformações que, de fato, possam ser absorvidas pela valorização docente, pela valorização de todos os trabalhadores da educação, pela valorização do processo de ensino-aprendizagem, pela valorização dos nossos alunos e de uma escola com uma estrutura que, de fato, possibilite ao professor trabalhar, né? Eu fui gestora de uma escola municipal, o Alcides Carvalho, no meio da década de 90, e que não tinha condição de trabalho, né? A gente tinha um banheiro que todo dia a gente tinha medo que ele caísse na cabeça das crianças, né? E dos professores. Então, a gente lida com esse universo precário. E a proposta, e um dos pontos que eu acho que precisa ser considerado por todos nós, educadores, porque eu acho que todos nós somos educadores, é a questão de superação de uma escola dualista, uma escola boa para uns e ruim para outros, né? A própria história da educação no Brasil, ela é permeada por esse dualismo. E essas mulheres que falaram aí no vídeo de Leninha no início, elas sabem a dor que é estar num bairro distante e nem sequer ter um atendimento para a educação infantil e para o ensino fundamental, que são as maiores bandeiras de investimento voltado para o município, né? O município tem o grande, no meu ponto de vista, a grande pedra a ser lapidada, porque quem responde pela oferta da educação infantil e grande parte do ensino fundamental é o município. Então, a bandeira
da Montes Claros que queremos é, de fato, uma educação para a creche, uma educação infantil que considere esse sujeito como um sujeito que tem direito e que precisa estar no espaço, que o respeite, né? Que o valorize. E quando eu coloco isso tudo, eu coloco todos os sujeitos envolvidos no campo da educação, né? Paulo Freire, ele fala uma coisa fundamental, ele fala que a educação não transforma a sociedade, mas sem a educação, tampouco a sociedade muda, né? Então, é uma comunhão de escuta, né? Eu penso que a grande Montes Claros que queremos, a grande cidade educadora, é uma cidade que escute, é uma cidade que possibilite que todas as vozes se ecoem, que todos os segmentos possam, de fato, participar de um projeto que não é meu, não é de Leninha, é nosso, é coletivo. A Montes Claros é nossa. A educação, ela é um reflexo direto no sujeito e indireto em mim, a minha velhice, ao meu processo de consolidação de uma sociedade que, de fato, respeite o idoso, a criança, o jovem, o adulto, né? Então, o grande projeto, que não é estático, ele é movimento, e por ser movimento, ele requer que a gente possa ter os espaços de discussão, de construção de diagnósticos, de possibilidade de constante de discussão do plano de carreira docente. Como que um professor, por que o município perde profissionais que se qualificam? Porque não há possibilidade desse professor, às vezes, continuar numa função que ele gosta, mas que ele não tem o retorno mínimo que ele deveria ter, né? Então, nós temos uma complexidade para se pensar que passa pela valorização. Valorização pressupõe salário, mas também pressupõe formação, pressupõe qualidade de vida. Olha, Shirley aí, eu tô dormindo meia-noite fazendo atividade. O magistério, como o próprio Flávio falou, ninguém mais quer assumir a docência, né? O que nós temos nesse universo, nessa linha posta para nós? Nós temos o desafio de minimizar o adoecimento dos professores, minimizar o adoecimento das crianças, com um processo de ensino-aprendizagem também enfadonho e reprodutivista, e que só gera transformação se nós tivermos compromisso em entender que esse sujeito, né, que articula e que pensa a educação e que executa a educação, ele precisa de ter tempo para pensar a educação. Ele precisa de lazer, ele precisa de condições de trabalho que possibilite a ele leitura, né? Que o ambiente seja um ambiente estimulador de afeto, de uma produção coletiva que, de fato, tenha o humano como grande eixo articulador dentro desse espaço educativo, né? Ninguém faz educação de forma tão precária. A gente até faz com boa vontade, mas em situações isoladas. Essa semana eu peguei um caderno meu aqui de relatório das escolas da zona rural, o professor implorando lá no relatório, eu colocando uma panela de pressão, né? Década de 90. Eu cheguei em Olhos d'Água, aqui próximo, a escola maravilhosa que foi extinta, fechada de forma arbitrária, que o professor Osmar trabalhava nessa escola. O professor Osmar, naquela época, ele era
alfabetizador, professor de primeira a quarta, tinha menino da educação infantil, era o cantineiro e fazia toda a limpeza da escola. E o município só preocupava porque ele era leigo, mas não via a dimensão do trabalho educativo que Osmar desenvolvia dentro da sua localidade. Hoje nós temos uma nucleação absurda que começou na década de 90, que desmontou muito da educação rural, que poderia estar no modelo de educação do campo, gerando uma educação agroecológica sustentável, possibilitando os meninos de Osmar vieram para Montes Claros e abandonaram a escola, porque eles não conseguiam viver no meio urbano, eles tinham necessidade de continuar em sua localidade. Então, nesse universo, nós temos que pensar como Montes Claros vai ter um olhar gentil, humano, e já falou que eu tenho que concluir, aí eu perco, e um olhar de afeto, né? Um olhar de afeto. E a corporeidade de nossas ações. Né? Tudo que nós falarmos, nós, de fato, fazermos. Né? Obrigada, Cida. De fato, olha só, a gente tem quase 1 hora de debate, né? E a gente está na primeira fase dele. Mas, de fato, é um assunto que a gente está inaugurando esse primeiro fórum. Com certeza, a gente vai poder promover outros encontros desses, né? Para a gente conversar mais desse nosso sonho, dessa cidade educadora e de quem, de fato, está envolvido com isso, né? Mais do que um trabalho, é uma missão de todos nós, educadores e educadoras, a construir esses sonhos. E a partir da educação. A gente, então, passa a palavra para a Dagmar. Microfone. Obrigada. Leninha, você traz para a pauta a cidade educadora, e você diz assim, o que de fato faz uma cidade educadora? Eu acho que isso é a grande resposta. Primeiro, eu vou colocar isso em 2 vertentes. Primeiro, uma cidade educadora precisa de uma educação, de fato, que tenha equidade e que produza uma cidade onde todos estão ensinando e aprendendo. Isso parece óbvio, mas não é. Isso é muito. Né? Hoje em dia, nós dizemos, a gente garante acesso, mas nós não garantimos permanência e aprendizagem para todos, principalmente nós, da rede pública. Ainda é o nosso grande desafio na educação básica garantir que todos permaneçam na escola e que permaneçam aprendendo. Lidar com essa diversidade, tratar todos os diferentes naquilo que é a sua diferença, mas, ao mesmo tempo, produzir equidade, é o grande desafio da educação hoje. Então, uma educação pública que possa atender a todos, os negros, os pobres, os homossexuais, todos aqueles que estão à margem, dentro da escola, aprendendo, com a possibilidade de serem pessoas, sujeitos, cidadãos de uma sociedade que produz diversidade e que garante a todos a possibilidade de viver melhor. Isso é muito. Se a gente der conta de fazer uma cidade assim, a gente já avançou quilômetros à frente de qualquer outro lugar. Essa é uma vertente, que é a educação em si, a educação nos muros da escola, a educação com bons programas, a educação respeitando os processos de formação humanas que estão dentro da escola, de professores, de profissionais, de estudantes, de famílias, de comunidades. A escola é o espaço mais potente, o espaço mais democrático que existe dentro de uma sociedade. Nós não temos dúvida. É a educação que confere dignidade para as pessoas. Então, você garantir uma educação que atenda a todos, esse espaço não é só da corporação,
esse espaço é da família, esse espaço é do estudante, esse espaço é do líder comunitário, esse espaço é do profissional que está dentro da escola, né? Então, garantir uma escola capaz de lidar com as diferenças, com as divergências, com a diversidade e produzir processos humanos, como a Cida fala, respeitando e produzindo afeto e produzindo conhecimento, né? O lugar da escola é, por excelência, o lugar da produção do conhecimento. Mas não é só isso. A escola, e principalmente a escola pública, tem dupla função, né? Ela precisa produzir o conhecimento, mas ela também precisa cuidar, proteger. Também é o lugar que os meninos alimentam. Também é o lugar que faz garantir direitos, né? Hoje a gente está vendo aí, com a ausência das aulas presenciais, aumenta a violência doméstica, aumenta o trabalho infantil. Por quê? Porque a escola é, de fato, lugar de produção de justiça social. Então, uma cidade educadora, ela tem que ter esses princípios. Eu não sei se você sabe, mas Montes Claros já esteve na AICE, que é a Associação Internacional de Cidades Educadoras. E para pertencer à AICE, tem uma carta de princípios. E essa carta de princípios diz de uma cidade orientada para as pessoas, para a democratização de todos os bens públicos. Então, Montes Claros teve essa carta aprovada na Câmara Municipal e fez parte das cidades educadoras da AICE, né, por um tempo aí, no governo do Atos. E na época eu era secretária de Educação de Montes Claros, tive essa honra, né, e essa alegria de ter esse tempo aí. Então, eu penso que isso é possível, isso é real, como você disse, isso não é só um chavão, cidade educadora, ela é real, pode existir. E para ser uma cidade educadora, tudo tem que estar junto, né? Você tem que diminuir a mortalidade infantil, atender bem à saúde, ter bons projetos sociais. Olha o tanto que é educativo quando a gente fala de projeto social, de movimento social. Quando a gente diz de diminuição de preconceito, da xenofobia, da homofobia, do racismo, isso é uma cidade que educa. Uma cidade que tem em vista esses princípios dos movimentos sociais é uma cidade educadora, é uma cidade que educa as pessoas. Mas uma outra vertente que eu acho que é muito importante quando a gente pensa em cidade educadora e que eu quero dizer, é a educação para além dos muros da escola. Uma cidade educadora não é somente a escola e as salas de aulas que educam. Numa cidade educadora, todos os espaços são formadores, todos os espaços são educativos, todos os espaços são transformadores. Então, essa é uma cidade que tem boas praças para se conviver. Essa é uma cidade que precisa garantir a todos, né, indistintamente, ou quem seja pobre, ou quem esteja nas periferias, acesso a clubes, a museus, a teatros, às praças, né? Então, que transite pela cidade com liberdade, que transite pela cidade, que esses espaços sejam espaços que possam acolher a todos, né? Então, olha, quantas possibilidades bonitas de se fazer numa cidade, né? Uma cidade que seja capaz de ser humana, né? De receber a todos, de promover a convivência, de ter espaços de troca, espaços de experiência, espaços que a educação porque quando a gente pensa numa cidade educadora, a gente pensa que o espaço, ele nos forma e nos conforma, né? Você começou dizendo assim, Dagmar, que foi daqui de Montes Claros, esteve aqui. Não, eu sou de Montes Claros, né? Hoje eu moro em Belo Horizonte, mas eu sou de Montes Claros porque essa é a minha identidade. O espaço me conformou assim, né? Eu trago como identidade a mulher sertaneja, né? A catrumana aí do sertão. As pessoas me veem e me reconhecem assim aqui em Belo Horizonte. Olha, Dagmar, aquela de Montes Claros, aquela do sertão, aquela que gosta de piqui. Então, por quê? Porque a gente sabe que o modo de viver determina o modo de ser. Os espaços, eles são formadores, né? Dependendo da forma que você
vive em determinado espaço, você tem determinada ética, você tem determinada conduta, você tem uma cultura específica, né? Então, se a gente pensa nisso, a gente pensa que a gente pode conformar os nossos espaços, conformar uma cidade para que todos tenham identidade e tenham igualdade nessa cidade para viver bem. Então, eu tenho certeza que a gente tem essa possibilidade, né? Não é um projeto rápido, não é um projeto que se faz da noite para o dia, mas é um projeto possível, é um projeto que a gente, de fato, pode falar, temos princípios para uma cidade educadora, princípios reais que pode fazer de Montes Claros a melhor cidade para se viver. Parece que meu tempo já acabou, né? Quando a gente, como a Nalva falou, quando a gente começa a falar, a gente não quer parar. Mas eu quero concluir dizendo que a educação, hoje, nós vivemos um momento muito frágil, né? Um momento que a gente não temos dúvida o tanto que a gente vem perdendo na garantia de direitos. E isso nos todos nós, educadores, nós ficamos numa situação de muita sensibilidade, de muita vulnerabilidade nesse momento no Brasil. Mas eu sou uma educadora esperançosa, assim como Paulo Freire, que vocês citaram aí. Eu acho que a gente ainda pode fazer a mudança, e a mudança necessária para a gente ter uma cidade melhor. E não acho, de forma nenhuma, que o lugar do educador é um lugar de vítima. Eu tenho muita tristeza quando eu vejo o professor nesse lugar de vitimização, né? Eu detesto aquelas frases, aqueles lugares que a gente chega e fala, tem desconto para aposentado e para professor. Eu não quero. Eu não quero desconto porque eu sou professora, eu quero ganhar bem. Eu quero ter dignidade na minha profissão. Então, eu penso que não dá para construir uma educação sem investir nas pessoas. Esse é o maior investimento na educação. A gente pode ter uma educação mais ou menos fazendo uma reforma nas escolas, construindo bons prédios, mas nós só vamos ter uma boa educação se, de fato, nós investirmos nas pessoas. Este é o maior investimento da educação. E eu não tenho dúvida que a gente pode fazer isso, né? Eu estou percebendo, assim, um dos princípios da cidade educadora é esse investimento, né? É você melhorar as condições de vida de todos que moram nessa cidade, principalmente daqueles que fazem educação. E eu tive pesquisando na época que eu estava em Montes Claros, e que Montes Claros entrou para a AICE, que todas as cidades que estavam fazendo parte da AICE, e eram cidades brasileiras, e a gente tinha umas 13 na época, Nova Iguaçu, Belo Horizonte, enfim, Santo André, tinha algumas cidades, era ao total, me parece que 13 cidades, Montes Claros era uma delas. Todas. O investimento no salário do professor era maior do que os 60% garantido no Fundeb. Então, isso é possível? Né? Eu acho que quando a gente encontra as pessoas motivadas, a gente consegue fazer uma boa educação. É um pouco disso, e quem sabe a gente tem a oportunidade de ir nas perguntas e conversando mais. Valeu, Dagmar, obrigada. Muito obrigada, é bom ouvir da pessoa que já esteve, né? E desculpe a minha, como eu referi a você, de fato eu nunca sei se você nasceu aqui, eu sei que você tem laços fortes, mas claro, sua família parece que é daqui, ou é do norte de Minas, mas enfim, dá uma felicidade muito grande essa coisa de reafirmar essa identidade com essa cidade, essa região, que você carrega junto com você, já que você é identificada nos vários espaços como essa mulher catrumana, enfim, que tem a ver com a nossa identidade também aqui do norte de Minas. Eu queria mandar um abraço especial a Letícia Imperatriz, Letícia mulher trans, pré-candidata a vereadora também, e pela primeira vez na história, pelo menos do PT e da esquerda, a gente tem
né, os LGBTQI+, também disputando cadeira na Câmara Municipal, ocupa política por esses setores que é tão importante para todos nós. Um abraço especial também para o nosso pré-candidato, Verci Gonçalves, que também atua nas pastorais da Igreja Católica e colocando os nomes aí para esse projeto da cidade que queremos, para essa cidade educadora, como disse Dagmar, a gente tem princípios e é lógico, se a gente entra no primeiro ano de uma gestão com essa prioridade, com certeza a gente poderia, quem sabe, né, participar dessa associação, mas efetivamente transformar nossa cidade. Dagmar parece que caiu aí, mas a gente segue até ela conseguir retornar. Nós vamos para o segundo bloco, das questões que foram colocadas pelas pessoas que estão nos acompanhando. Jânsia está colocando assim, ó, não é mais fácil levar o professor para a zona rural, ao invés de nuclear as escolas rurais e penalizar tantos alunos com jornadas intermináveis de transporte para chegar às escolas? É uma pergunta sobre essa, né? E aqui em Montes Claros a gente viu muito processo de nucleação. Talvez, assim, Dora também, vocês podiam anotar aí depois para fazer as considerações, porque nós já estamos a 1h10. Então, a primeira pergunta tem a ver com essa discussão de nucleação e essa discussão, né, da penalização dos alunos que ficam horas e horas dentro do ônibus até... Ó, tá aí de novo aí, Dagmar, a pergunta de Jânsia. Fala, não é mais fácil levar o professor para a zona rural ao invés de nuclear as escolas rurais e penalizar tantos alunos com jornadas intermináveis de transporte para chegar às escolas? Essa é uma questão. A segunda, que apareceu aí, é de Dora. Dora Figueiredo, fala, é preciso preservar a escola como espaço de construção de saberes e de convívio social, garantindo educação de qualidade de vida aos educandos e educadores. Esse tempo tem exigido e exaurido muito a todos que estão se reinventando para assegurar o acesso de todos à educação. Tem mais alguma? Não, então nós vamos fazer... Agora a gente tem que ser breve, é 1h10 de debate. A gente faz uma rodada sobre essa pergunta e essa observação, e a gente, então, poderia começar pela Shirley. Vamos inverter um pouco a ordem? Bom, a fala tem que ser breve, mas vou falar da minha experiência, porque eu trabalho em escola de zona rural, e anteriormente de estar nessa escola, eu trabalhei na escola José Alves Malheiro, na região do Taquaril. E numa gestão passada, não nessa atual, a escola foi fechada, ocorreu a nucleação, os alunos foram levados para a escola atual que eu estou. Em relação a essa questão da nucleação, eu concordo plenamente com a fala que diz que penaliza os alunos, porque eu tenho aluno que sai de casa 9h30 da manhã para chegar na escola 12h15, e muitas vezes eles não almoçam. Na escola que eu trabalho, a diretora e as serviçais, né, a escola acolhe, são muito humanos, e quando percebe realmente que o aluno está passando mal, está com fome, porque não deu tempo de almoçar, vai lá e chama o aluno e dá uma alimentação a ele. Então, eu penso que penaliza o aluno, né, e também tem a questão do retorno, né, às vezes o aluno já chega quase à noite em sua residência, e eu penso também que esse trajeto longo, ir e vir, deixa o aluno cansado, muitas vezes desmotivado para aprender. Então, vou falar a ordem aqui. Agora é Cida, depois Dagmar, depois Flávio, depois Nalma. Cida. Eu concordo com Shirley, minha posição é a mesma dela. Eu acho um absurdo o que a criança sofre, né? Nós temos situação de criança da educação infantil de 5, 6 anos, de ficar praticamente de 8 a 9 horas fora de casa, sem um atendimento adequado, com um transporte precaríssimo, né? Que nós sabemos que muitos são aprovados por debaixo dos panos, que engenheiros já me falaram isso. Então, há violência nesse transporte também, nós já tivemos casos de agressão física e por meio de faca, por não ter ninguém que acompanhe essas crianças, somente o motorista, né, sem nenhuma segurança,
é um transporte extremamente frágil, sem acompanhamento nenhum. Eu acho que é uma penalização da pobreza, sabe? Daquele que não pode, de fato, ter uma educação que ele tem direito. Então, eu concordo extremamente com o posicionamento de Shirley e acrescento isso. Outra coisa que eu queria dizer, a questão da nucleação, as comunidades, elas nunca foram ouvidas, né? Como que essas comunidades reagem frente a isso? Né? O que essas comunidades entendem por isso? Obrigada, Cida. Vamos lá, Dagmar. Ok, eu penso que o transporte realmente tem um desgaste colocado, sabe, Leninha? Eu lembro, na época que eu fui secretária aí, que a gente achava, são 5.000 quilômetros rodados diariamente, era naquela época, não sei agora, né? Mas pensa bem, a gente brincava que a gente ia do Oiapoque ao Chuí, num único dia, na zona rural de Montes Claros. Então, eu imagino que, se houver outras possibilidades de organização, é melhor. Eu sei que isso não é fácil, tá? Uma coisa é a gente desejar, e outra coisa é você criar possibilidades reais de organização do sistema, né? Mas eu penso que se tiver uma educação garantindo a permanência nas localidades, isso fica mais possível e mais real para os estudantes, né? A gente tem que quebrar um pouco a estrutura dessa coisa da seriação, da sala de aula, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, ou ciclos organizados. Então, tem que pensar, quebrar um pouco o sistema e pensar em outras possibilidades, né? Tem que ter uma disposição aí de encontrar saídas para essa organização, mas eu penso também que é melhor. E só me parece que a gente já está concluindo, né? Assim, me parece que a última rodada, eu queria só reafirmar as duas últimas questões aí que apresenta, que a escola é lugar de saberes e convívio social, sim, né? Escola é lugar de sociabilidades, é lugar de encontro, é lugar de convivência, é lugar que a gente vive e a gente se constrói dentro de uma escola. Então, penso que a escola é esse lugar social e é lugar de direito. Obrigada, Dagmar. Vamos ouvir, então, agora o Flávio, depois Nauba. Bem, é uma questão muito complicada, né? Não é, assim, fácil de ser resolvida. Eu, depois de muito tempo também, que eu acho que foi uma maravilha na minha vida ter trabalhado também na zona rural, né? Foi uma experiência muito bacana. Mas depois de muitos anos, eu não pensava que eu ouvia dizer em salas multisseriadas novamente, né? Eu estava pensando que era coisa do passado, né? Lá bem distante, quer dizer, crianças em idades diferentes, com níveis, né, diferentes, em uma mesma sala de aula, né? Eu, como Dagmar, eu também penso que a nucleação não é tão interessante, e não foi interessante, né? Fechar escolas, quer dizer, é uma perda muito grande para uma comunidade, né? Quando eu trabalhei na escola Mariana Santos, a escola atendia 14 comunidades rurais, e esses alunos, eles se viravam para ir para lá, porque na época não tinha ainda o transporte escolar que tem hoje, né? Ainda era deficitário esse transporte, muita gente ia de animal, né? Cavalo, charrete, na carroceria de caminhões, ou até de outros carros aí que os pais levavam e tal. Então, era uma luta muito grande para se ter o acesso à escola, né? Quando que a escola da comunidade havia sido fechada. É por isso que eu falo, a Constituição de 1988, ela veio para acabar com essa desigualdade, para criar o que nós chamamos de equidade, né? Que é oferecer, disponibilizar o aluno, né? O dever do Estado, dever do município, oferecer todas as formas para que esse aluno aprenda,
Se ele vai se tornar um doutor amanhã, um professor, um advogado, aí nós não sabemos. Mas que ele se tornará, sim, um cidadão de bem, um cidadão educado. E aí também eu me dirijo ao segundo questionamento feito aí pela Dora, que a escola, sim, é esse espaço de vivência. Né? Os professores hoje têm que se reinventar. Né? Estão aí, muita gente gravando aí, né, aulas, né, gravando as videoaulas, para passar para os alunos, para não deixar esse aluno desanimar, porque o dia que voltar, a nossa preocupação é essa: quantos vão evadir? Quantos vão retornar para a escola? Né? Aqueles que vão ter aquele ânimo realmente de voltar a essas aulas presenciais. Eu lembro que a Escola Geraldo Pereira, que eu tive também, né, a graça de ter sido gestor lá durante alguns anos, a gente tinha, aos finais de semana, né, Dagmar lembra muito bem aí, e a própria Leninha também, acredito que demais colegas aí, nós tínhamos a escola aberta, né? A escola aberta aos finais de semana, né, com atividades esportivas, laboratório de informática, aulas de violão, inglês, diversas atividades que trazia a comunidade para dentro da escola. E sim, o espaço de vivência ali, para que a comunidade ela possa ser responsável também pela escola, né? Então é isso que a gente pensa. Eu acho que estamos num caminho que a gente pode traçar. Vamos tratar de ter uma democratização maior na prefeitura, né? O atual gestor da prefeitura, ele é um antissindicalista. Ele é um antissindicalista, né? Fica incentivando a criação de associações, né, em todos os setores da prefeitura. Isso é para enfraquecer a classe, porque sabe que o sindicato pode colocar o dedo para ele e mostrar onde está o erro, onde tem que ser consertado, né? Não conversa com a representação, fica fechado, e agora piorou mais ainda, porque o prefeito está em isolamento, né? E aí o diálogo ficou mais difícil ainda. Né? Então, a nossa expectativa é sempre essa, não há o desânimo, né? É como Cida colocou aí, a gente tem que estar sempre com a cabeça erguida. Nós, professores, educadores, de um modo geral, nós temos uma importância muito grande. E nós fazemos parte do processo de construção da sociedade. E nós não podemos deixar essa peteca cair nunca, né? Temos que ser animados, temos que estar sempre ativos, né? E atentos Obrigada, a tudo Flávio. e a todos. Obrigada, Flávio. Vamos ouvir Nauba? Abre o microfone seu aí, Nauba. Isso. Abri. Eu vou voltar do início. Educação é investimento. Cada lugar da zona rural deveria ter uma escola. As condições, nós já vimos isso demais, várias reportagens sobre isso, as condições de vida desse aluno que vai para a escola, é muito complicado, é lastimável, é triste. Passa mais tempo transportando o tempo dele que deveria estar dentro da escola, ele gasta muito mais tempo de sair da casa dele e estar dentro desse ônibus, que muitas vezes é um ônibus já estragado, né, sucateado, demora até mesmo fazer essa contratação desses ônibus. Gente, se não houver investimento na educação, e principalmente na zona rural, a educação também não vai fazer esse milagre que nós estamos querendo, não, sem investimento. Esse espaço da escola, quando eu trabalhei na escola Irmã Beata, a escola era aberta, Flávio, para a comunidade, de segunda a segunda. Eu fui vice-diretora da escola com minha amiga e companheira Ione Alves Silva, lá do Edgar Pereira, né, Leninha, companheira nossa aí, de luta. Essa escola era escola aberta, gente. Escola domingo. Eu nunca vi dizer isso, mas teve. Teve casamento na escola Irmã Beata, teve batizado, teve festa de 15 anos, capoeira, vários cursos lá dentro, atendimentos da Unimontes na parte jurídica. Isso que é escola. Escola não é aquela coisa fechada, eu vim aqui para dar aula. Não, eu vim aqui para transformar. Então, vamos colocar a escola como espaço mesmo de mudança, de conhecimento, de música, de dança, de transformar nossos alunos, como é que se diz? Arte culinária. Escola é tudo isso, é escola em movimento.
Escola só serve se ela estiver em movimento. E dentro desse movimento, nós temos que preocupar com a zona rural, sim. Investir na zona rural, Leninha, é um bom ônibus, é uma boa escola, para que o aluno também sinta prazer. Escola tem que ser prazer. A gente não sente prazer de comer um doce? De roer piqui, Dagmar? Ei, coisa gostosa. E hoje meu almoço, eu roei piqui e foi bom demais. Então, gente, escola tem que ser saborosa. É isso que é escola. Eu sinto prazer, porque a minha escola é ali, é gostoso ir para a escola. É prazeroso estar nesse ambiente em que todos os educadores, todo mundo está envolvido. E nesse envolvimento, gente, vou voltar de novo, investimento, dinheiro, capital, money. Então, nós temos que investir. Sem investimento, sem dinheiro, sem money, é impossível fazer qualquer coisa. Não tem jeito. Tira a mão do bolso, gestores do município, do estado, do Brasil inteiro. 20 anos sem investimento, vai virar um caos. Acabou a educação nesse país. Pelo amor de Deus, gente. Acorda, vão para a luta, vão para a rua, vão lutar para a educação pública, laica, de qualidade para todo mundo. Desde quem está lá no pé do morro, se eu puder dizer assim, desculpa a expressão, a quem está lá lá em Mirabela, lá eu esqueço o nome desses lugares aí. Ô, gente, não, sem investimento não dá não, Leninha. Tem que haver investimento, tem que haver dinheiro. Tá? Educação se faz com dinheiro, não é só com sonho, não. Sonho todos nós temos. E o nosso sonho é esse: educação pública de qualidade para todos. Desde a educação infantil, que eu costumo dizer, de 0 até o ensino superior. Para que nós possamos fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, qualquer especialidade. Mas com investimento. Para que todos nós podemos chegar até a universidade. Valeu, Nalva. Obrigada. Obrigada. Olha só, a Nalva lembrou que o Brasil votou a tal da PEC da morte, né? Não os nossos companheiros mais à esquerda, né? E o congelamento de 20 anos dos investimentos, né? Não só na saúde, segurança, da educação, desenvolvimento social, mas o município pode ampliar, né? Do ponto de vista institucional, os percentuais de investimento na educação municipal. Quer dizer, o município tem autonomia, né, Dagmar, o gestor, de melhorar esses índices, né, inclusive pensando no Fundeb, que a gente acompanhou, inclusive, esse processo de votação lá no Congresso Nacional. A gente vai fazer uma rodada breve, de 1 minuto no máximo, para vocês fazerem considerações finais e despedir do pessoal que está nos acompanhando aqui nesta noite, e depois também, provavelmente, vai acompanhar esse nosso bate-papo, porque isso vai ficar salvo, né, na nossa rede, e poder depois acompanhar como é que foi essa belíssima conversa nessa noite, a primeira delas, do Fórum Virtuais, que nós estamos organizando. Então, a ordem eu pensei também em inverter, a gente começa pela Dagmar, depois Cida, depois Shirley, Nalva e, por último, Flávio. É só uma saudação final para a gente encerrar quase 1h30 de conversas, foi muito importante, com certeza vocês que nos acompanharam também fazem a mesma avaliação do quanto foi importante essa escuta e quanto foi importante a participação de vocês também nas nossas redes. Vamos lá, Dagmar. Bom, dizer que eu adorei estar aqui hoje. Obrigada, Leninha. Adorei meus colegas, adorei ouvir a Nalva, adorei ouvir Cida, estava morrendo de saudade de você, Cida. Te vejo sempre de longe, é tão bom poder a gente estar junto em algum espaço. Agradecer Shirley e Flávio pelas considerações. A gente construiu tanta coisa boa naquela época, né? Foi um tempo tão carregado de afeto, de significado, e eu estou muito esperançosa que a gente possa ter Leninha na prefeitura e fazer de Montes Claros, de novo, uma cidade bacana de se viver. Tá? Muito obrigada, gente. Estou na torcida e quero muito ver isso acontecer. Obrigada, Dagmar, de coração e afetos também. Muito obrigada. Agora vamos ouvir Cida. Eu também só quero agradecer, né, a todos vocês, o reencontro, esse momento para mim foi muito importante. Conto com a vitória de Leninha também, é um sonho
Leninha sabe do respeito, do carinho, da minha admiração e confiança. Para mim, essa primeira discussão, ela foi fundamental. Queria agradecer todo mundo que nos ouviu, né, nesse momento, partilhando aí também seus posicionamentos. Eu estava olhando aqui os comentários, uns comentários bem bacanas, bem bacana. Obrigada à bancada aí, a todos, e uma boa noite, né? Até a próxima, viu, Leninha? Firme. Tá certo. Obrigada, Cida. Em nome de Cida, eu agradeço, inclusive, esse núcleo que tem ajudado a sistematizar as nossas propostas. Eu sei que tem a Magda, que trabalha muito com a educação do campo, a Bárbara Gilmar, a Mônica Mourim, enfim, muitas pessoas. E a ideia da plataforma, a gente vai falar que esse grupo vai colher as sugestões que vão chegar na plataforma. Inclusive, o Flávio colocou da importância de vocês, né? O Sindeducamoc, o Simpro, colocar também sugestões lá para a gente incorporar no nosso plano. Então, eu passo, então, a palavra agora para a Shirley e depois Nauba. E aos colegas de bancada, Nauba, Cida, Dagmar, Flávio, em especial a Leninha pelo convite. Penso que o assunto ele não se encerra aqui, deve haver outros debates com esse tema, e a educação é transformação. É preciso priorizá-la para que a sociedade seja transformada. É nisso que acreditamos. Obrigada, Shirley. Obrigada mesmo também pelo carinho e por estar também contribuindo nesta noite. Agora vamos para a Nauba, depois Flávio. Gratidão, 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 companheira Leninha, amiga de luta, de caminhada. Obrigada, Cida, companheira também de luta. Obrigada, Flávio, Shirley, Dagmar, que eu ainda nunca tive a oportunidade de estar conversando. Para mim, essa bancada é a mais bonita que tem, gente. Bancada de luta, com disposição de falar de educação. Eu falei no início que a primeira coisa que vai discutir é educação. Começou bem, Leninha. Parabéns. Eu me sinto honrada nessa noite de participar de um momento como esse. E todos vocês que estão seguindo aí, estão comentando, muito obrigada. Boa noite a todos. Pode contar com o Simpro Minas, Sindicato dos Professores da Rede Particular. Pode contar com essa sua amiga, Leninha. Sabe? Essa professora, porque a gente fala aposentada, sindicalista, mas a gente é professora. E nós estamos juntos nessa caminhada. Gratidão, gratidão, gratidão a todos por compartilhar conosco esse desejo, esse sonho, que a educação realmente, Paulo Freire, transforma e transforma a sociedade através de nós, seres humanos, que dedica e que tem amor a essa educação. A Leonalba, companheira de luta das ruas, das lutas, das festas, dos risos, temos muito mais do que beleza, né, lá, né, Alba? Temos muito a contribuir. Agora vamos ouvir Flávio. Ô, Leninha, não somente o professor Flávio, mas toda a direção do Sindicato de Servidores, né, agradece aí o seu convite e que realmente a gente possa ter mudanças, né, que a representação dos trabalhadores seja respeitada. Isso está acontecendo na esfera federal, na esfera estadual e também aqui na municipal, né? Quando Nauba lembrou aí da PEC aí do fim do mundo, né? Essa PEC que congelou os gastos por 20 anos, a gente temeu muito, mas a gente sabe que cabe ao gestor, né? Ele sabe da necessidade do município, daquilo que tem que ser aplicado. E a gente vai continuar conversando, a gente, realmente, aqueles que agregarem, que fizerem essa mudança acontecer, a gente vai estar junto, sim, né? E de mão já quero desejar sucesso na campanha, tá? Que eu sei que não é campanha ainda, é uma pré-campanha, né? Sucesso e estamos abertos ao diálogo, tá? E eu quero desejar aí uma boa noite para a Cida, né? Já tem um tempinho que a gente não encontrava também, graças a Deus encontramos aqui. Para a Shirley, né? Minha colega lá do Mariana Santos aí. Nauba, né? Dagmar Brandão, nossa eterna secretária aí, que contribuiu muito com a escola aberta, né? Que Nauba lembrou muito bem também lá do Irmã Beata. E a você também, né? Uma ótima noite aí.
E eu também tenho a mesma opinião. Começou bem, tá? É um debate muito valoroso e a gente, no que puder contribuir, você pode ter certeza que o sindicato estará à disposição. Meu microfone também fechado. Então, foi uma alegria enorme, uma honra contar com cada um de vocês nesse debate, com vocês que nos acompanharam também pelas redes sociais, né, nesta noite, e vocês que aceitaram o convite, né, 1h e 35 minutos de bate-papo, então, é uma dedicação muito importante, que eu sei que foi afetuosa, carinhosa, com esse desejo, de fato, de contribuir com o nosso debate sobre a educação e sobre essa cidade educadora que a gente vislumbra, sonha, e a gente, de fato, vai lutar muito, né, para a gente poder construir isso numa próxima gestão em Montes Claros. Queria agradecer muito, né, da força que vocês trouxeram, de colocar o Andor sobre os ombros, né, eu estou aqui com o colorido das festas de agosto, que infelizmente esse ano, né, depois de 180 anos de festas, a gente teve uma festa virtual, mas essa coisa de colocar o Andor tem uma tradição também de todos nós, né, entendendo o que é um Andor, são as várias questões que a cidade traz para a questão da cultura, da educação, da saúde, enfim, de tudo isso. Assumir a responsabilidade de cada um e de nós tem por vir para transformar essa cidade, de fato, que nós acreditamos e que nós queremos disso, e porque nós merecemos uma cidade melhor. Eu gostaria de reforçar para todo mundo que nós criamos esse canal de diálogo, que é essa plataforma. É muito simples, gente, é só entrar lá, colocar o nome, e dar seu palpite, sua opinião, trazer sua sugestão nessa plataforma, que em tempos de pandemia foi a melhor forma da gente discutir sobre essa cidade. A gente gosta muito de povo, de gente, de abraçar. Infelizmente, a gente não vai poder fazer isso, então a melhor forma foi essa plataforma, por isso que a gente quer ter a sua ideia, o seu palpite lá. É muito fácil, e eu espero muito, é muito importante para nós, para mim de modo especial, já que eu não posso abraçá-los, que vocês possam entrar lá para as suas opiniões. Logo, logo a gente vai anunciar o próximo tema do próximo fórum virtual, né, mas eu gostaria de mais uma vez agradecer. Aqui foi um momento de muita troca, aprendizado, cada um no seu lugar de fala pôde trazer reflexões que eu anotei com muito carinho, e eu tenho boa memória. Com certeza, nos debates que nós vamos fazer sobre esse assunto, eu vou lembrar o que cada um de vocês disseram, nesse bloco de valorização dos profissionais, nesse bloco da educação como direito, né, como cidadania. Eu anotei esses blocos entendendo que os desafios que nós temos, acho que o que Dagmar colocou, da equidade, da permanência, a preocupação com a evasão pós-pandemia, enfim, nós saindo dessa pandemia, com certeza os desafios vai para além dessas questões econômicas que a gente está vendo sendo desmontada, mas as questões dos cuidados com agentes dessa cidade, com os mais pobres, com os mais simples, para quem de fato precisa, né, da gestão pública e da política para o bem comum, que é isso que nós acreditamos. Então, nós vamos seguir juntos, seguindo esse caminho do respeito, com alegria, com amor que a nossa cidade merece. Uma boa noite, Deus abençoe todos nós, axé, auê, né, tudo quanto é força do bem, esteja conosco. Boa noite, muito obrigada, gente. Até a próxima. Boa noite. Obrigada.